Fala galera da TecA, sejam muito bem-vindos à nossa primeira mentoria, nossa primeira aula de Tira Dúvidas com vocês. Então, eu sou o professor Robson Rosserrani e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer do curso e que vocês mandaram pra gente lá nos nossos canais de atendimento. Lembrando que essa primeira aula é gravada, mas muito em breve nós vamos começar a fazer uma live com vocês para que esse nosso bate-papo, esse nosso encontro seja ao vivo e seja uma interação mais direta, onde a gente vai poder bater um papo, vamos poder conversar e tirar as dúvidas de vocês ao vivo. Eu, a professora Sofia e os demais professores aqui da TecA vão tirar as suas dúvidas ao vivo. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai ter a nossa mentoria ao vivo com vocês. E hoje eu quero tirar uma dúvida que surgiu, bastante, que alguns de vocês trouxeram aí nos cursos de Make e de NHN. Nesses cursos, quando eu vou apresentar para vocês os módulos de webhook, os blocos que trabalham com webhook, eu costumo enviar alguns dados de teste. E não ficou claro nas aulas como estes dados de teste são enviados, e eu entendo que isso pode ser um pouco frustrante para vocês que vão tentar acompanhar a aula. O intuito original de quando eu desenvolvi essa aula era apresentar para vocês um módulo de webhook, um nó de webhook, mostrar como ele funciona, as principais configurações dele, o tipo de dado que ele retorna, não exatamente como executá-lo, já que a parte de execução dessa ferramenta estaria em aulas futuras, em outros módulos. Mas, como vocês estão com essa curiosidade, vamos aprender aqui como vocês podem enviar, vamos tirar essa dúvida de como vocês podem enviar dados de teste para qualquer webhook e testar o funcionamento deles, ver se tudo está correto e às vezes enviar alguns testes ali para que vocês possam trabalhar as automações de vocês, Então, vamos lá. Então, a ferramenta que eu utilizo para enviar esses dados de teste é o Postman. O Postman é uma ferramenta de gerenciamento de APIs aqui muito útil e gratuito que oferece para a gente essa possibilidade de enviar testes para um endpoint, para uma API e verificar o funcionamento delas. Vocês podem acessar o Postman pelo endereço www.postman.com e vocês vão ser redirecionados para uma página como essa daqui. Então, para fazer uma conta no Postman, basta vocês clicarem aqui em Sign Up for Free. Vocês vão ser redirecionados para esta página aqui, onde vocês vão preencher o seu endereço, um usuário e uma senha, vão poder optar por receber e-mails de anúncio da ferramenta e se vocês querem permanecer logados ou não nesta máquina. De forma alternativa, vocês podem fazer o login aqui com a conta do Google de vocês, que todos esses dados vão ser preenchidos e vocês vão poder acessar através da conta do Google. Eu não vou fazer esse login aqui agora porque eu já tenho uma conta do Postman criada, mas é bastante simples, principalmente se você utilizar o Google para fazer essa conexão. Uma vez que vocês loguem no Postman, vocês vão ser redirecionados para uma página como esta daqui. Talvez tenham algumas configurações extras para vocês fazerem, mas basta seguir as instruções na tela, que é bastante rápido e direto. Mas se surgir algum problema ou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, lembrando sempre que quando vocês forem tirar as dúvidas de vocês, deem a maior quantidade de detalhes possível sobre o que vocês estão fazendo. Isso auxilia a nossa equipe e nós também, professores, a entendermos melhor o que está acontecendo e oferecer o melhor tipo de solução para vocês. Então, sempre sejam bastante específicos, se for possível, acrescentem prints de tela e todas as informações. Se alguma informação for mais sensível, vocês podem, e não
Se alguma informação for mais sensível, vocês não quiserem compartilhar isso lá no nosso grupo, vocês podem mandar diretamente para o nosso suporte, ok? Então, fiquem tranquilos que nós vamos ajudar vocês. Mas, estando nessa página aqui, a página de home do Postman, vocês podem também acessar ela clicando neste botãozinho aqui de home. Nós vamos querer aqui essa opção de mandar uma requisição API. É através desta opção que nós conseguimos enviar dados de testes para os nossos webhooks. Então, eu vou clicar aqui em uma nova requisição e eu vou ser redirecionado para esta página aqui, onde nós vamos configurar a nossa requisição. Então, nesta página, vocês já vão reconhecer algumas coisas caso vocês já tenham feito as aulas de requisição HTTP, APIs e webhooks que estão presentes tanto no curso de Make quanto no curso de NHN, que é aqui o método de requisição. Então, por padrão, ele vem aqui o método GET. Se a gente clicar aqui, a gente vai abrir um menu onde a gente vai poder definir outros métodos. Neste campo, logo à frente, nós vamos colocar a URL para o qual nós vamos fazer essa requisição. E aqui embaixo nós vamos poder definir alguns parâmetros da nossa requisição. Então, valores-chave, atributo, autorização, cabeçalho, corpo, entre outras requisições. Então, é aqui que nós construímos a nossa chamada. Tudo bem? Mas antes de continuar aqui no Postman, vamos lá para o Make ver como a gente vai tratar, como a gente vai conectar essas duas ferramentas. Então, aqui no Make, eu criei um cenário novo onde eu adicionei aqui um webhook. Então, para fazer isso, basta vocês clicarem aqui nesse botãozinho de mais e pesquisar por webhook, que ele vai aparecer. A opção que nós queremos é esse aqui, ó, de Custom Webhook. E ele vai abrir este módulo aqui. Então, se eu der um duplo clique no nosso módulo, nós vamos poder configurá-lo. Aqui a gente vai adicionar um novo webhook. Então, eu vou clicar em adicionar. Aqui nós podemos dar um nome para esse webhook. Então, eu vou pôr aqui de mentoria teste. Então, aqui a gente pode configurar algumas informações extras, como restrições de IP, se eu ativar aqui as configurações ativadas, se eu vou querer headers, o tipo de método e outras informações que, a princípio, não são necessárias. Para os nossos exemplos aqui, a gente não vai trabalhar com essas opções avançadas. Uma vez dado o nome aqui do seu webhook, que é a única coisa necessária, nós vamos salvar. E aqui vejam que foi gerado um endereço. Tá vendo? É esse endereço aqui que nós vamos utilizar lá no Postman para enviar os nossos dados de teste. Aqui no Make, basta clicar. Aqui no Make, basta a gente clicar nesse botão aqui de copiar este endereço. Então, eu vou copiá-lo e vou salvar as configurações deste webhook. Nós vamos voltar aqui para o Postman, vamos copiar a URL que a gente pegou lá do nosso webhook no Make aqui, nós vamos mudar o método aqui de get para post, porque nós estamos enviando informações para o nosso webhook, e aqui em parâmetros nós vamos definir quais informações nós vamos mandar. Então, por exemplo, eu posso definir aqui um campo de nome, vou colocar esse valor aqui como Robson Ocerrani, vou definir um campo aqui de e-mail, exemplo@exemplo.com e vou colocar um nome aqui de telefone. E aí eu vou pôr aqui, vamos lá, 55 35 999 99 um endereço aqui genérico. Configurado aqui
basta eu clicar em Send. Mas o que vai acontecer? Se eu clicar aqui em Send, lá no Make, o nosso webhook ainda não está ativo. Então, o que eu vou fazer lá no Make? A gente vai voltar no Make e aqui a gente pode ativar o nosso webhook e aqui a gente pode ativar o nosso cenário e aí ele vai ficar escutando por dados que chegam de maneira contínua, ou a gente pode testar. Então, para testar, a gente vai clicar aqui com o botão direito e mandar rodar esse módulo apenas uma vez. Quando eu mandar rodar esse módulo, vejam que ele vai ficar esperando alguma informação chegar. Então está até aqui embaixo falando, ó, esperando por dados. Agora sim, eu volto aqui para o meu Postman e eu vou enviar estes dados. Muito bem, eles enviaram os dados. Vejam aqui que eu recebi um status code de 200, que quer dizer, ok, que os meus dados foram enviados com sucesso. Então, o Postman aqui está mostrando que os nossos dados foram aceitos e enviados com sucesso. E se eu voltar aqui no Make, vejam que eu recebi essas informações. Então, aqui no meu webhook, eu tenho aqui a saída dele. Eu recebi aqui o meu nome, Robson Rosserrani, o meu e-mail, exemplo, e o telefone, 55 35 e vários noves. Então, é assim que vocês podem enviar dados de testes para qualquer automação que vocês queiram trabalhar. Então, é bastante simples utilizar aí o Postman para fazer isso. Se vocês precisarem de estruturas de dados mais complexas, vocês podem ir lá no Postman também. Então, aqui, se vocês precisarem de estruturas de dados mais complexas para testar, vocês podem acrescentar aqui autorizações, cabeçalhos, e aqui no corpo, vocês podem, por exemplo, pôr a opção aqui de Raw e utilizar um JSON. Então, vocês podem copiar, por exemplo, um JSON mais complexo de alguma API ou de alguma conexão que vocês estejam fazendo e enviar aqui para trabalhar com estes dados. Uma outra possibilidade é, digamos que você está fazendo aí uma integração do Make com a ZAPI, a nossa API de WhatsApp. E você quer testar as informações que chegam no WhatsApp. Então, basta vocês colarem aquela mesma URL do webhook lá na plataforma da ZAPI e enviar uma mensagem para o número cadastrado na sua API de WhatsApp, que esses dados vão chegar ali automaticamente para o Make. E aí vocês vão conseguir utilizar esses dados mais complexos para testes. Tudo bem? Agora, aqui no NHN, o processo é exatamente o mesmo, ele é muito semelhante. Então, quando nós adicionamos aqui um nó de webhook, se nós dermos aqui um duplo clique, nós vamos ter aqui uma URL. O NHN, ele deixa bastante distinto a URL de teste da URL de produção. Então, é importante que quando vocês forem trabalhar com o NHN, uma vez que a automação de vocês esteja pronta, esteja testada e funcionando, vocês cliquem aqui em URL de produção e utilizem esta URL em todas as chamadas que vocês forem fazer. Se vocês deixarem a URL de teste, quando vocês ativarem a automação de vocês, vai dar problema. Mas a gente está aqui na fase de teste, vamos utilizar a URL de teste. No NHN, basta vocês clicarem aqui em cima da URL, que ela já vai ser copiada. A gente vai poder clicar aqui, ó, em ouvir um evento, então a gente pode testar o módulo aqui diretamente, ouvindo, então ele vai esperar aqui, certo? E aqui a gente vai substituir a URL do Make pela URL do NHN. Os parâmetros aqui nós vamos preencher igual normalmente, então vou pôr aqui nome, Robson Serrani, e-mail, exemplo,
exemplo.com e a chave aqui, telefone 55 35 9 99 99 99, vários nomes. Então, um detalhe aqui sobre o NHN. Por padrão, ele não espera requisições do tipo POST, e sim do tipo GET. Então, nós podemos alterar aqui de POST para GET. Então, se a gente voltar aqui no NHN, vocês vão ver aqui, ó, ele está falando que nós devemos fazer uma requisição do tipo GET para esse endereço. Essa opção também fica aqui definida no tipo de método HTTP. Então, basta eu voltar aqui para o GET e clicar em Send. Novamente, nós recebemos aqui um status code de 200, mostrando que nossa requisição foi feita com sucesso. Inclusive, o NHN responde aqui para a gente dizendo que o nosso workflow começou. Se a gente voltar aqui para o NHN, ele vai ter dado aqui a saída e aqui estão as informações que eu enviei. Então, o nome está aqui, o e-mail e o telefone também estão aqui com mais algumas informações extras, né? Se vocês quiserem padronizar, vocês podem mudar aqui o método de GET para um método de POST, certo? E agora a gente vai ouvir métodos do tipo POST. Então, a gente vem aqui no Postman, substitui GET por POST, posso enviar esses dados, novamente deu um status code aqui de 200, o NHN respondeu a gente dizendo que o nosso workflow foi iniciado, e se a gente voltar aqui, novamente as informações estão disponíveis aqui para gente, nome, e-mail e telefone. Agora, quanto ao tipo de requisição que vocês devem ouvir aqui no NHN, vai depender muito da conexão, da aplicação que vocês estiverem fazendo na sua automação. Então, vocês vão precisar verificar na documentação oficial da ferramenta que vocês estão fazendo a integração aqui no NHN para saber exatamente qual tipo de requisição é a correta. E para a gente finalizar a aula de hoje, algumas pessoas perguntaram também sobre como conseguir as documentações oficiais de cada uma das nossas ferramentas. E para finalizar a aula de hoje, algumas pessoas perguntaram onde nós conseguimos as documentações oficiais das diversas ferramentas que nós utilizamos. A documentação oficial é muito importante quando nós vamos criar automações e quando nós vamos também trabalhar com APIs e ferramentas de inteligência artificial no geral. É na documentação oficial que nós vamos ter todas as informações das ferramentas que nós estamos utilizando. Então, já que eu estou aqui no NHN, todos os módulos do NHN vão ter esse linkzinho aqui na lateral, logo abaixo dos testes, na página principal de configuração, que é Docs. Se vocês clicarem nesse link para qualquer módulo dentro do NHN, então, vou clicar nesse aqui, vocês vão ser redirecionados para a página de documentação daquele nó. Então aqui, o nó de webhook, e aqui vocês vão ter todas as informações de como configurar, tudo bem explicadinho, detalhado pelos criadores da ferramenta. Inclusive, aqui no final, eles dão templates e dão exemplos para que vocês vejam automações, outras automações que usam esse bloco e entendam melhor o funcionamento. Uma outra maneira muito fácil de conseguir a documentação é simplesmente pesquisar no Google diretamente. Então, você pode escrever NHN Docs e dar um Enter. Normalmente vai ser a primeira página que vai aparecer. Então, aqui do NHN, então se eu clicar aqui no NHN, eu vou ser redirecionado aqui para a página de documentações e eu posso pesquisar aqui. Então, se eu pesquisar sobre webhooks, ele vai me dar aqui todas as opções. Então, aqui, ó, um nó de webhook, eu vou ser redirecionado para aquela mesma página, ok? Então, é assim que você consegue, por exemplo, a documentação do NHN. E no Make?
eu posso também clicar aqui em qualquer módulo do Make, que eu vou ter essa interrogaçãozinha aqui, esse link. Se eu clicar nessa interrogação, vai ser aberta uma nova página com a documentação aqui do Make. Então aqui eu tenho toda a documentação do nó de webhook aqui no Make, explicando como utilizá-lo, como fazer a ferramenta, e o passo é o mesmo para os outros módulos. De forma semelhante, eu posso vir aqui e pesquisar por Make Docs. Eu vou dar um Enter. Logo aqui eu tenho a documentação aqui do Make, eu consigo achar aqui por esse linkinho. Esse linkinho foi ótimo. Aqui ele não achou o Make direto, né? Porque ele deve estar entendendo aqui em inglês como fazer documentos. Aí ele me voltou aqui o Google Docs. Mas se eu dar uma pesquisada aqui, ó, vejam que eu encontro a documentação do Make. Ele está me redirecionando aqui para o Google. Mas se eu clicar, eu vou entrar aqui na documentação e eu posso voltar aqui na página inicial, clicando aqui em cima. E beleza, agora sim eu tenho a documentação livre do Make, né? Eu posso pesquisar aqui sobre todas as informações. Então, se eu digitar aqui webhooks e der um Enter, ele vai me dar os resultados dentro da requisição. O primeiro aqui é o webhooks. Eu vou para aquela mesma página com todas as informações de configuração daquele nó. Mas você pode perguntar, mas e o Postman, professor? E a OpenAI? E qualquer ferramenta que eu quiser? O processo é semelhante. Você pode procurar aqui no console, na própria página da ferramenta, se em algum lugar ele está escrito ali Docs, Documentation, Information, Help. Normalmente são essas palavras-chave que indicam documentação, ou basta pesquisar no Google ou num buscador qualquer. Então, eu posso pôr aqui, Postman Docs. E ele vai me jogar aqui na documentação do Postman. Da mesma forma, vou poder pesquisar como realizar qualquer operação nessa plataforma. É assim que vocês conseguem enviar dados de teste para os seus webhooks, para vocês poderem aí brincar e testar as automações de vocês logo no começo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês de como utilizar o Postman para ajudar vocês a fazer essas integrações. Além disso, fica aí o reforço para vocês começarem a aprender e a utilizar das documentações. Lá vocês vão ter sempre todos os detalhes, todos os exemplos sempre atualizados das ferramentas que vocês estiverem utilizando. Para vocês que estão entrando aí no mundo da inteligência artificial, é imprescindível, é muito importante que vocês se tornem usuários ativos das documentações oficiais. É um pouco trabalhoso, pode ser chato no começo, mas é essa documentação que vai dar para vocês uma visão melhor das ferramentas e expandir o horizonte de vocês sobre como vocês e permitem que vocês criem ferramentas cada vez melhores. E contem sempre com a minha ajuda, a ajuda de toda a equipe TechA para suas dúvidas, para suas automações. É sempre um prazer poder ajudar vocês. E lembrando que muito em breve as nossas mentorias vão ser ao vivo e a gente vai poder bater um papo, conversar um pouco e tirar as dúvidas de vocês. Então, eu vejo vocês na nossa próxima mentoria. Tchau, tchau!